Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Swadhisthana Chakra. Swadhisthana Chakra é o segundo chakra. É o primeiro. Tá dando eco aqui, Renato. O primeiro, a gente fala sobre Muladhara raiz, né? Mulher raiz. Então, é solidez, é base, é estrutural. E na numerologia, 0, o 1 é essa identificação com o ego, né? Esse primeiro movimento que a gente faz de reconhecimento da nossa existência, né? Eu existo, eu sou. E toda a nossa existência se fundamenta nesse princípio de eu realizar os meus desejos, né? A minha existência, né? Isso é 1. Esse segundo chakra é quando a gente começa a perceber o mundo como outra coisa além da minha existência. Por isso, ele é correlacionado aos órgãos genitais, aos órgãos sexuais, porque aqui começa a criação. O primeiro é base, é estrutura, né? É terra, é a base mais instintiva, existencial. O segundo já passa de ser a individualidade, a existência uma, para começar uma percepção do universo, a criação, é o chakra da criação. Por isso, os órgãos sexuais, a vontade, né, criar, né, o ser humano tem a capacidade, o ser humano qualquer existência tem a capacidade de criação, e é aqui que está nesse chakra específico. Então, eu vou compartilhar os slides, né, e vou colocar a minha imagem no cantinho aqui, e a gente vai seguindo os slides. Então, Swadhisthana Chakra, está aí o Yantra, que é a simbologia gráfica dele. O elemento é água. Então, como a gente estava falando, né? Se o primeiro é terra, é base, é estrutura, o segundo é água, é fluir, é começar a existir. Então, os elementos ligados a sentimento, desejo, criação, paixão, fluidez, por isso a água. Paladar, o gosto, o desejo pela vida, né? A função da energia, a eliminação líquida, né? Se a primeiro é a pana, a energia de eliminação, esse e continua sendo ainda eliminação, mas o aspecto líquido é o aspecto da fluidez da vida. E aí o que vai gerar nas suas condições? Culpa, desilusão, crueldade, criatividade, afeição, todos esses aspectos ligados à vida em si, né, à existência. Esses 3 chakras vão ser talvez os mais, não são os mais importantes, né? Como até a Cristina comentou no último, né? Não existe um mais importante. É um conjunto, né? Um carro, tudo tem que funcionar. Então, mas ele é no sentido de base, se não é como colocado o triângulo inferior, eles são muito mais correlacionados à nossa existência. Então, eles têm um grau de identificação com a nossa vida, porque é o que mais a gente está próximo, né? Pelo menos eu falo de uma forma geral e falo por mim. Talvez tenham pessoas que já estejam num nível mais elevado, num nível mais sutil da existência, mas falando no meu caso, né? O humano ainda é muito animal, né? Muito envolvido na sua existência básica de paixão, de criatividade, de fazer acontecer, de desejo, a impulsão da vontade, né? O princípio de existência nossa é desejo e vontade, é a nossa é o movimento do universo. O universo ele é um processo de movimento. Ele é uma percepção, ele é uma consciência estável que se movimenta. Shiva Nataraja, aquele que é o mais que a gente vê, né, que tem inclusive lá na sala, aquele que tem uma bola redonda, que ele fica dentro de um círculo de fogo dançando, né, que representa o do yoga. Esse Shiva é justamente essa dança do universo, né, aquele tambor que ele tem que faz com que a vibração movimente, e o universo é essa dança, esse movimento. Esse é o chakra disso, né, dessa criação.
Então, as pessoas que funcionam através desse chakra vê o mundo através disso: desejo, impulsão, paixão, movimento. Percebe que é extremamente necessário. É um chakra, assim, ele precisa, como os outros, né? Dá a impressão que um é mais que o outro, mas ele precisa estar organizado, harmonizado, porque é o nosso princípio de vontade. Se a visão do mundo já requer outras pessoas, já sai daquela percepção individualista. Se a gente imaginar a nossa vida, criança, adulto, velho, morte, né, nascimento e morte, a gente vê que é um processo é uma escola. A análise da nossa vida, do nosso passar por esse caminho, é um ensinamento. Só autoconhecimento, né? Só a autopercepção da própria existência. Esse um dos pontos dos Vedas. Conhecer o universo através de si. Shri Atman, que é um seguidor do Imagem, ele fala, né? Conheceu uma alma, conheceu todas as almas. Atman, inclusive, significa alma. E essa busca de internalização, o conhecimento interno, essa autoconhecimento, e a partir daí conhecer o universo inteiro, a gente estudou em alguma turma o Shiva Samhita. Shiva Samhita é um livro de Hatha Yoga, mas ele tem uma parte inicial filosófica. E o Shiva Samhita é um dos poucos livros de Hatha Yoga que associa à filosofia. E lá, é do Shivaísmo, claro, e lá tem uma passagem bastante interessante comparando o corpo com o universo. O conhecimento do corpo, e através do conhecimento do corpo, conhecer o universo. Então, quando a gente se volta a esses estudos de autoconhecimento, através dessas teorias, seja do chakra, seja de qualquer outra, na verdade, é uma viagem pelo universo. A gente entra numa busca de autoconhecimento, mas através desse autoconhecimento, a gente começa a perceber o funcionamento da vida. Eu estou falando isso porque, se você analisar a criança, o que é a criança? Ela começa a existir. Quando ela percebe que ela existe, desenvolve todo um processo de ego, de satisfação de desejo, as fases, né, oral. Ela começa a buscar constantemente satisfação dos desejos, descoberta do mundo, e aí chega num ponto que ela começa a perceber as outras pessoas, o universo em torno dela, né? Sai daquele núcleo egóico que só ela existe, né? Para uma percepção das existências dos outros. Esse é o momento, esse é o chakra desse momento, de começar a sair do casulo e começar a perceber outras pessoas. Se a gente trazer para um paralelo da nossa vida, né, o que a gente vai observar pessoas, e isso independe de idade, às vezes pessoas com idade avançada, mas que não saiu do núcleo de percepção que o mundo gira em torno do umbigo dele. A pessoa acha que todo o universo gira para satisfazer os próprios desejos. Ela está absolutamente presa nesse início da caminhada. Nem despertou ainda para perceber outras pessoas. E esse é o chakra. É a relação do chakra, que está relacionada aos órgãos sexuogenitais, sexuais, e que está começando a preparar o caminho. Você vê que essa frase que está nesse texto aí, prepara o caminho para a compaixão do quarto chakra. É o início da caminhada, é quando eu começo a ver a existência através de uma perspectiva de criação, de outras pessoas, um universo além do meu. Eu vou fazer só um paralelo, não vou perder, mas eu vou fazer que vale a pena. Eu até, se vocês quiserem, eu coloco no grupo. Gente, tem um filme que chama... Eu só vou falar rapidinho isso aqui, porque vale a pena mesmo, tá? De falar. O filme chama Como Estrelas na Terra. É a história de um menino, ele tem dislexia, é uma história baseada num fato real, é um filme indiano, e esse menino, ele passa por um processo de não aceitação das pessoas, porque não reconhece a doença dele, e aí só que ele tem um talento e ele não consegue desenvolver o talento dele. Assistam, que é um filme espetacular, o filme mais bonito que eu vi na minha vida. Devo colocar lá nas dicas do Instagram. Estou falando isso porque as pessoas, todos nós, a gente tem um despertar da vida, de achar o nosso caminho, e cada um tem o seu valor, né? Independente da forma como a gente entenda o mundo, porque ele tem uma dislexia, ele entendia o mundo de forma diferente. Ele tinha dificuldade para algumas coisas,
mas tinha talento para as outras, né? Mas como a gente tenta colocar tudo dentro de caixas, né? A gente tem que ser igual em todos os parâmetros, abafa todo um processo de desenvolvimento das pessoas, porque a gente fica tentando se encaixar nesses padrões que são determinados para a gente. O autoconhecimento e essa jornada que a gente está fazendo nos chakras é muito importante. Eu espero que vocês assim usem bastante esse estudo, porque esse descobrir, esse voltar para a gente reconhecer a nossa existência e a identificação, quais são aquele questionário que eu passei, eu achei bem interessante, responder para nós mesmos em que nível a gente está na nossa caminhada, né? O que a gente precisa trabalhar melhor, o que a gente precisa. Esse filme é muito bacana, que ele vai ter o auxílio de um professor que vai ajudar ele na caminhada dele, mas nesse caso, nós somos os nossos professores, nós somos os professores da nossa vida. Então, cabe a gente fazer essa análise do que a gente está vivendo e trabalhar para sair desses níveis, para transcender esses níveis. Mas para transcender, precisa estar coberto, precisa estar estruturado cada nível. Eu não posso querer transcender, chegar num nível mais alto, sendo que eu estou com a minha base toda desestruturada, desarmonizada. Então, reconhecer cada fase da nossa existência e buscar harmonia sobre eles acho que talvez um dos principais missões da nossa vida. E aproveitando essa quarentena, eu acho que essa quarentena ela tem um aspecto espetacular, né? Todo mundo está colocando aí vários textos rodando na internet. Ela tem uma perspectiva, um momento que ela está existindo, essa transição que o mundo está passando, essa necessidade de internalização, de autoconhecimento. A vida ela vai nos encaminhar para onde a gente tem que ir, né? Não adianta a gente fugir. Esse é o princípio de Bhakti, né? A gente tem que se entregar a essa vida porque ela é espetacular na sua própria existência. É só deixar as coisas acontecerem como tem que acontecer que a gente vai entrar num processo de absoluto crescimento, né? Não tem como não ser. É cada um dentro daquilo que precisa passar, da sua necessidade de experiência. Essa habilidade, né, desse segundo chakra, que é uma linguagem sensual, flexível, água, o elemento é água, fluir, caminhar por esses processos da vida, né? Essa habilidade pode ser usada para mentira também, né? Para manter a verdadeira intenção escondida. Quanto mais flexibilidade a gente tem, mais fácil a gente consegue ludibriar a gente mesmo. Aquilo que a gente falou agora, o questionário é difícil de responder porque a gente acaba mentindo para a gente mesmo. Esse é o princípio de esconder uma intenção, né, para poder levar a gente para uma caixa. Voltando ao filme, assistam, que é muito lindo. Ele luta para tentar se encaixar dentro de um processo que não é dele. E aí ele sofre muito. O filme é lindo, lindo mesmo, tá? A estimulação dessa nossa sociedade é isso, né? É movimentar, é vontade, é empurrar, é desejo. É o momento que a gente vive hoje, né? Então, é um dos chakras mais importantes de ser analisado e ser harmonizado, porque, querendo ou não, a gente está sendo empurrado para esse processo de desejo, de compra. Por isso, até se você vê, grande parte dos anúncios, né, e foi grande parte da minha vida viver isso, da comunicação, é utilizar o sexo como estímulo para compra, né? Para cerveja, para carro, para qualquer coisa, utiliza essa linguagem sexual, porque é esse princípio mais básico da nossa existência no processo de desejo. Percebe que é o segundo chakra, é o ponto inicial da nossa caminhada. Um objeto apesar, né, de todos os nossos pensamentos racionais e intelectuais, se a gente não tiver uma maestria, né, nesse centro específico, o barco pode ser afundado. E aí, 1000 exemplos. Desde João de Deus a vários, não vou nem ficar citando o nome, mas vários que se perdem nesse caminho. E vários que têm um nível de conhecimento, de acesso ao conhecimento muito grande. Dá para citar yogis, o próprio Brika, né, quem assistiu lá o seriado o seriado não, né, o documentário na Netflix do Hot Yoga, o cara era um yogi, tinha uma prática super intensa, um dedicado, mas se não tem maestria sobre esse chakra, o barco afunda. Esse é o chakra de atenção. Se o primeiro
é o de base, é ele que estrutura a nossa existência, esse é um dos mais importantes que a gente tem que ter atenção. Então, assim, até eu recomendo assim, vocês voltarem a ele, lerem, tentarem se aprofundar nesse chakra, porque esses três são fundamentais, né? Muladhara, Swadhisthana e Manipura, que é o plexo solar, que é o próximo que a gente vai ver. Eles são a estrutura que vai nos dar o impulso para sair desse processo e nos tornarmos realmente humanos. Então, essa frase é muito apropriada, né? Se não tiver maestria, o barco afunda. Com todo o conhecimento, com toda a intelectualidade, com todo o processo racional que o ser humano possa ter. Não importa a inteligência. Se não tiver domínio sobre esse princípio, não vai conseguir sair desse ponto. Quando esse centro está fraco, o mundo parece nivelado, sem paixões, porque é o chakra da ação, é o chakra do desejo, é o chakra desse princípio. Né? Se ele está ruim, se ele está fraco, se ele está num nível de harmonia mais baixo, o mundo vai ficar sem graça, realmente. E se ele está muito forte, vai aflorar o processo da sexualidade. Esse é um dos que a gente tem que determinar etapas, né? Disciplina, controle no sentido não de repressão, no sentido de compreensão, no sentido de estruturação, né? Repreender qualquer processo, ele vai sair para o outro lado, não tem como. Bom, isso que a gente viu é a estrutura do chakra, da teoria dos chakras, né? O que ele está relacionado, ao processo físico que ele está relacionado, a essa estrutura mais física. Esse segundo ponto que a gente vai abordar agora é o bloqueio. Aí já passa a ser um processo um pouco mais... Nossa, tem um cachorro tão chato aqui. Processo um pouco mais que sai desse aspecto mais físico. Então, qual é o bloqueio principal? Dentro desse, a gente está aliando alguns estudos, né? Alguns estudos dos chakras. Essa segunda parte ela é baseada no estudo de Nityananda Paramahansa, onde no primeiro, não sei se vocês lembram, mas o que era o bloqueio principal era a falta de integridade. Integridade é eu aliar a minha realidade interna com a minha realidade externa. Aquilo que eu falo, eu faço. E aí eu gero integridade, base, né, estrutura da nossa jornada. Esse segundo, a palavra é autenticidade. Autenticidade significa eu estar afinado com o meu propósito da vida. E é um chakra, quando a gente está falando de criação, de desenvolvimento, e que vai gerar medo, que está muito correlacionado ao primeiro chakra. Quando eu não tenho correlação da minha realidade interna com a externa, eu não acredito em mim, eu não acredito nas pessoas. E aí eu sei que tudo é uma mentira, porque eu minto. Isso gera a estrutura do medo. O medo é essa luta entre o potencial e a ideia negativa sobre um futuro. Então, sempre estabelecendo assim, o futuro é uma ideia, ele não existe. O futuro ele é uma projeção que eu faço da minha mente através das informações que eu tenho. Essa projeção ela pode ser de diversas formas, é um sonho. É a mesma área, inclusive, a gente até viu isso em algum momento, é a mesma área do cérebro, que a gente vê o passado, o sonho, o futuro, é uma construção. E essa construção ela pode ser potencializada com uma ideia negativa. Isso é medo. Então, às vezes, alguma pessoa pode colocar assim, medo é necessário. Medo não é necessário. O exemplo, eu já dei alguns exemplos sobre isso, mas assim, um animal vai me atacar. Eu sentir medo não me ajuda. Né? Eu sentir o processo fisiológico de ansiedade para que eu tenha rapidez e fuja disso, isso é natural. Agora, o medo eu estou projetando que o animal vai me atacar e eu vou morrer. Mas o animal pode não me atacar, eu posso não morrer. Várias coisas podem acontecer nesse intervalo. Se eu não tiver medo, eu tenho mais clareza para agir de forma mais correta. Correr, fugir, lutar, ou qualquer coisa que seja o que eu tenho que fazer. O medo é quando eu projeto algo lá na frente e coloco uma ideia negativa. Vai dar errado aquilo. E essa manifestação do medo que me traz uma visão estreita da vida, ela está fundamentada num processo onde eu não cumpro aquilo que eu faço. Eu não tenho integridade. E eu não tenho autenticidade,
que é o propósito no qual eu me coloco na vida. Integridade é eu alinhar realidade interna com realidade externa. Eu falo, eu faço. Autenticidade é eu aliar o meu propósito de vida. Eu já dei esse exemplo também, mas eu acho que é o exemplo mais fácil. Se você pega um médico, e aí o médico, ele está no fim de semana, e eu estou doente. E aí eu ligo para o médico e falo assim, olha, eu estou doente, preciso ser atendido. Ele fala assim, eu não vou te atender porque eu vou viajar. O que ele está sendo? Ele está sendo íntegro. Ele está falando a verdade. O que ele pensa, o que ele fala. Eu não quero atender, eu vou viajar para o meu seu. Agora, ele não está sendo autêntico. O que é autenticidade? Ele é médico, ele fez todo o estudo e desenvolveu toda a vida dele para ajudar as pessoas. O que é ser autêntico com a vida? É cumprir o papel dele com a vida. Na medida que ele nega o atendimento, falta autenticidade à vida dele. E aí ele cria um bloqueio nesse centro de criação, nesse centro de fazer, de acontecer. Percebe que a teoria dos chakras é muito linda, porque ela está muito correlacionada ao aspecto fisiológico, comportamental, e é uma ligação muito bonita que é feita nessa teoria, né? E se você pegar, a gente está falando de órgãos sexuais, de criação, de vontade, de desejo, é aonde eu construo a minha autenticidade. O que eu quero da minha vida, né? Qual é o desejo, o que eu espero da minha vida. Então, na hora que eu não consigo aliar o que eu penso com o que eu estou fazendo da minha vida, eu gero esse bloqueio, eu gero essa desarmonia nesse chakra, que está baseado no primeiro. Eu preciso estar com o primeiro estruturado. Estruturado é realizar a realidade interna e externa está aliada. E aí, quando eu percebo que é uma árvore crescendo, onde eu vou regando, colocando adubo, cuidando, e ela vai crescendo. Se eu gero esse princípio de integridade, eu naturalmente gero o processo de autenticidade, e aí vai se destruindo essa desarmonia nesses chakras. Bom, vamos pegar esse momento agora, né? O que gera maior problema desse momento que a gente está vivendo? É a perspectiva futura. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Se vai ter emprego, se não vai, se a empresa vai fechar, se vai ter dinheiro, se eu vou ter doença, se eu vou ficar doente, se algum parente vai ficar doente. Percebe? Todos os processos de sofrimento que estão envolvendo nesse momento são projeções futuras que geram uma ideia negativa. Quando você faz uma projeção e a ideia não é negativa, você não tem medo, você não tem sofrimento. Agora, se algum parente meu ficar doente e está no grupo de risco, ou se eu não vou ter dinheiro amanhã, enfim, todas essas perspectivas futuras com ideias negativas me trazem sofrimento. Como que a gente diminui esse sofrimento, que foi a conversa que a gente estava tendo com a Lívia no começo da aula? Como é que a gente diminui essa estrutura de ansiedade, de conhecimento? Primeiro, trazendo a mente para o agora, que é a única coisa que a gente tem, né? A única coisa que existe realmente é o que a gente está vivendo nesse momento. Segundo, fazer aquilo que tem que ser feito. Quer dizer, o que eu posso fazer para não ficar doente? Manter minha imunidade alta, manter meu organismo harmônico, manter minha mente estável. No meu processo físico, ele tem que estar harmônico, estável. Aí eu diminuo bastante a possibilidade de pegar uma doença qualquer que seja. O que eu posso fazer agora para o futuro, para não faltar alguma coisa que seja? Eu estou fazendo, um exemplo de uma forma geral. Quando você está íntegro, autêntico, fazendo, o que gera naturalmente? Um processo de estabilidade e harmonia. Agora, eu não estou fazendo nada, eu estou sentado, estou enchendo a cara de cerveja todos os dias, eu não cuido da minha saúde, eu não estou procurando nada para fazer, o meu emprego é esse, eu perdi, eu não vou ter outro. Percebe que quando eu não atuo de uma forma clara e estrutural, o que me gera? Uma perspectiva de medo, porque o que eu estou fazendo me gera só ideia negativa. E aí uma coisa alimenta a outra e pronto, desestrutura. Entra em colapso o sistema. Então, na medida que eu faço, o que não garante que vai dar errado. Eu posso estar fazendo tudo certo e, sei lá, tropeçar amanhã e cair, ir para o hospital e pegar doença e morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa comigo. Mas a probabilidade, o processo mental no qual eu atuo, ele me faz me manter estável, porque eu não fico gerando essas possibilidades negativas futuras. Porque eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. É um exemplo que eu dou sempre, né? Se eu pegar, plantar bananeira e sair, tentar descer uma escada plantando bananeira, vai me gerar medo.
Por quê? Porque a possibilidade de eu cair é muito grande. Agora, se eu pegar e descer a escada devagar, segurando o corrimão, eu não tenho medo nenhum. O que não impede de eu tropeçar e cair na escada. Mas eu não tenho medo. Porque eu estou sendo íntegro, autêntico, eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, esse segundo ponto dos chakras, do Swadhisthana Chakra, de bloqueio, é a manifestação do medo. É essa falta de integridade e falta de autenticidade. Como é que desbloqueia? Primeiro desbloqueio, fala e faz. É o princípio de integridade. Segundo desbloqueio, coragem e confiança. Cria os compromissos. Cumpre os compromissos com você. Quebrar essa barreira do entendimento do medo. Na hora que eu percebo que o medo é um processo mental, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Prova. Eu preciso fazer uma prova. Essa prova é difícil. Tem várias pessoas que fazem yoga lá, que são pessoas que estão prestando concurso. E aí o que a pessoa está fazendo? Estudando, porque tem uma prova específica que vai definir a vida dela. Quando gera ansiedade, né? Quando ela está num processo no qual ela não fez aquilo que tem que ser feito. Eu estudei tudo que era possível, fiz todo o que era dentro da minha capacidade, da minha possibilidade, estudei e fiz. O que gera? Tranquilidade. Vai ter certeza que vai passar ou não? Não. Mas, pelo menos, você mantém esse desbloqueio de uma energia que paralisa a nossa existência. O medo, ele estabiliza, ele gera uma estreiteza mental. Então, no chakra principal de criação, de vontade, de ação, se ali está desorganizado, percebe que é um problema bastante grave. A gente vai ficar num nível de estagnação, num nível de paralisação, porque vai gerar esse princípio de medo. Então, estrutura isso, né? Busca e percebe que na hora que eu estruturar isso, gerar integridade, autenticidade, uma necessária calma e harmonia para esse processo, não acabou nada. Percebe que isso não gerou o final de história nenhuma, simplesmente é a base, né? Eu estou construindo uma escada. E aí os degraus estão ficando cada vez mais estáveis, mais seguros, e aí eu consigo ir subindo e ir passando. Se eu tiver com tudo isso organizado, esses dois primeiros chakras, né, simplesmente o que eu estou fazendo? Criando a ponte, né? Arrumando o meu caminho. Eu não resolvi nada, não vou ser nem infeliz, nem triste, nem melhor, nem pior. Simplesmente eu estou desbloqueando a energia. Eu acho que a palavra, o termo mais correto para se usar nessa estrutura, dessa jornada dos chakras, é desbloquear. E isso é a teoria da Kundalini, tá? O que é a Kundalini? É a energia que está lá no Muladhara Chakra, presa, uma cobra, uma serpente enrolada no Muladhara Chakra, que ela é o nosso potencial de se tornar divino, e ela está bloqueada lá, está parada lá. O que eu tenho que fazer? Estruturar todo esse caminho dos chakras pela coluna, né? Ter toda essa estrada que ela vai ter que passar por tudo e tem que estar aberto para que ela flua e chegue até o último chakra e me traga essa existência mais divina, essa existência mais perfeita, né? Esse potencial todo meu de ser humano, né? Se aflore. É lindo isso, né? Se você pegar isso, essas teorias que eu estou falando, foi escrita há milhares de anos atrás, mas é o caminho do ser humano, né? Eles colocaram de uma forma metafórica, alegórica, como o ser humano vai aflorar a existência dele, né? Como se você chegasse por uma flor e falasse todo o caminho dela para ela se desabrochar no seu maior potencial. E é isso que o yoga faz, esses yogis, né? Toda essa estrutura de filosofia do yoga, ela é fundamentada nisso, numa estrutura que mostra como a gente pode alcançar o maior potencial humano, né? A nossa plenitude existencial, caminhando, tá? Essa jornada. E essa jornada ela é ilustrada por essas teorias de chakras, aí todo esse simbolismo, né? Todo esse processo metafórico que envolve os chakras, ele é um grande Senhor dos Anéis da nossa jornada existencial, só que um ensinamento, mostrando de forma clara cada nível, cada processo que a gente tem que passar. Bom, isso é a parte teórica dos chakras, né? Até esse ponto que a gente viu do Swadhisthana Chakra. O que a gente vai começar agora a ver, eu vou sair um pouco da tela, ver se alguém tem alguma dúvida, é a parte mais agora mais prática, né? O que a gente vai ver? Quais são os asanas que trabalham esse chakra?
Vocês estão vendo aí, eu vou tirar depois, até depois eu volto, tá? Quais são os mantras para esse chakra, quais são as posturas, e depois a gente vai fazer uma prática de um Kriya específico para esse chakra. Então, eu vou interromper um pouco esse compartilhamento, e aí fica aberto aí para vocês fazerem alguma pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se está claro até esse ponto. Gente, é muito bonito esse estudo, não? Eu falo isso porque eu não estou falando de mim, estou falando de uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? Uma estrutura de conhecimento que eu só estou entregando. Mas é muito lindo, se a gente se debruçar sobre esses ensinamentos, é o guia, é um farol, é uma luz para a nossa vida. Né? Na medida que você começa a compreender como caminhar, a caminhada fica muito mais agradável. Se alguém acende a luz, né, e mostra o caminho, que é o que esses yogis, né, fazem para a gente, né, a caminhada se torna muito mais agradável, muito mais bonita. Alguém tem alguma pergunta? Porque agora a gente vai entrar então nessa parte que é a prática. A gente vai falar sobre os asanas, que alguns, né, são vários, mas eu selecionei alguns asanas, posturas que trabalham esse chakra especificamente. Alguma pergunta? Liga o microfone, Lívia. Obrigada. Eu tenho duas perguntas, né? Eu tenho duas perguntas, Danilo. A primeira pergunta é, você falou assim, quando nós trabalhamos com esse chakra, como eu sei com qual chakra eu trabalho? Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta eu não sei se eu entendi bem a primeira. Como assim trabalhar os chakras? Não, você falou assim, algumas pessoas são movidas pela energia de um determinado chakra. E como nós podemos identificar qual é o chakra no qual nós estamos... Exato. Uhum. Então, é bom falar primeiro, mesmo para a gente entrar na segunda, antes de você fazer a segunda pergunta. Então, aquele questionário é muito bacana, não sei se chegou a ver. Sim, eu vi. Então, tudo isso que a gente falou agora, sobre esse chakra e o anterior, né, é legal voltar e dar uma estudada. Se vocês precisarem, eu passo esse material, não tem problema, não está gravado, inclusive, mas se quiser, eu passo ele em forma de PDF. É uma análise, é autoconhecimento, né? É você voltar e começar a prestar muita atenção. O que é esse chakra? Qual é a relação que eu tenho com ele? Se a gente vai pegar agora, que a gente vai ver as sombras, né? Se a gente está falando de água, fluidez, eu sou uma pessoa muito rígida, eu sou uma pessoa muito voltada ao aspecto sexual, muito liberada, eu tenho processo de culpa, falando desse chakra especificamente, né? Eu sou uma pessoa sem limites, os meus relacionamentos são ruins, tudo isso está identificando que eu estou operando, trabalhando sobre esse, voltado com essa energia, entendeu? Eu estou preso ali. Na hora que você conversa com uma pessoa que não tem a menor compaixão, que é natural, a gente até viu um vídeo no Twitter, um absurdo, um cara que ofereceu um dinheiro para não sei se vocês viram, ofereceu um dinheiro para um pedinte, alguma coisa na janela, ele foi lá, daí o cara deu um soco no cara e humilhou ele, e filmou tudo isso, e caiu no Twitter, enfim, e é um político. Não vou nem falar o partido, não preciso falar, mas, enfim. E aí foi tão tosco aquilo, né? Se aquela pessoa tivesse a capacidade de fazer uma autoanálise, né? Que chakra que ele está, ele não saiu do básico da existência, percebe? Não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas se a gente analisar as nossas ações, os nossos problemas, aonde está, a gente vai identificar claramente quais são os chakras que estão desarmonizados, que estão desprendendo, que estão nos bloqueando as nossas energias. E aí é esse que tem que trabalhar. É esse que tem que fazer os asanas, os pranayamas, percebe? As ações têm que ser para equilibrar esses bloqueios, como se fossem vários poços, tem até uma animação que fala sobre isso, vários poços que são ligados por canais. Na medida que tem um bloqueado, aquele poço vai encher, vai transbordar. Eu preciso desbloquear aquele canal para fazer com que a energia flua por todos. Então, quando eu falo trabalhar o chakra, é nesse nível de autopercepção. Né? Quais são os problemas que eu tenho relacionado a esses pontos que a gente está falando? De segurança, de base, de autenticidade, de falta de integridade. Isso está me bloqueando, está me prendendo a energia nesse ponto. E aí a minha vida é sobre essa perspectiva. Né? Eu estou preso nesse nível existencial. Deu para responder? Sim, entendi super bem. A segunda pergunta é a seguinte, você falou do exemplo do médico, que aí você liga para o médico, ele não pode te atender e ele não tem autenticidade. Mas, então, isso significa que se a gente for pensar por esse ponto, ele tem que trabalhar 24 horas, senão ele deixa de ser autêntico? Não, claro que não. Né? Claro que para tudo tem limite. Mas
se você, né, claro que o médico não tem que estar disponível 24 horas para as pessoas, mas dependendo da situação, né, a pessoa pode negar um atendimento que ele pode fazer, né? Ele pode estar viajando às 3 horas da tarde, atender o cara a 1, mas eu não quero fazer porque não me interessa. Um dos grandes pontos da medicina, de todo esse processo de saúde que a gente vive, é a correlação com o dinheiro direta, né? Então, muita gente não atende o outro porque não tem dinheiro para pagar, eu não quero, não vou ganhar nada, não vou fazer. Isso é uma falta de autenticidade, ele não está cumprindo o papel dele. Então, até isso, né? A gente está vivendo um momento onde alimentação, saúde, todos esses impérios que são dominados por quase que as mesmas pessoas, fluem dentro de um processo absolutamente capitalista, né? E o que está acontecendo agora, né? A exigência todo esse movimento humano de ter que estar nos hospitais, eles estão totalmente vulneráveis e são a linha de frente dessa batalha. É incrível como a natureza empurra todo mundo para esses processos. Percebe agora, você falou da autenticidade, né? Os médicos que estão faltando com autenticidade devem estar sofrendo horrores, porque eles estão sendo empurrados para uma situação onde, querendo ou não, eles são os mais vulneráveis desse processo. Médicos, enfermeiros, todo o processo de saúde. Por que isso, né? Porque as pessoas precisam olhar para si, né? Olhar para o processo que está vivendo, aí o que é o meu papel nesse mundo, né? Uma hora você tem que parar para ver isso, né? Se não parar, a própria natureza impele a gente a observar esses processos e a reavaliar, né? E é muito simples essa coisa, voltando ao ponto do médico, né? Só porque a gente usou esse exemplo, se você não quer atender as pessoas, não quer fazer, tem 1000 profissões, você não precisa ser médico, ninguém precisa ser nada. Por que você vai atuar numa coisa que não é o seu papel, percebe? Essas avaliações que é o momento de a gente fazer em todo esse processo que a gente está vivendo, que é a vida, né? É sempre nessa perspectiva, né? O que eu estou fazendo na minha vida, né? Qual é o quadrado que eu estou me enfiando e que não é meu, não é o meu papel. E isso me gera uma desautenticidade, nem de maldade, mas de não encaixe mesmo, né? Consegui responder? Sim, obrigada. Danilo, pode falar. Eu tenho mais uma pergunta. A gente pode falar de uma hierarquia dos chakras em relação a esse desenvolvimento deles? Ou eu posso, assim, vamos supor, meu chakra coronário, né, ele tá alinhado, e o meu chakra, por exemplo, plexo solar não tá desalinhado? Ou é uma sequência que a gente vai evoluindo até chegar no último chakra? É uma sequência... Entendi. É uma sequência que a gente vai evoluindo até chegar no último chakra. Percebe que são 2 pontos de vista que a gente tem que entender. O primeiro uma coisa não se desvincula da outra, é um conjunto só. Então não existe um chakra tá bom, o outro não e tá tudo certo. Não, todos eles têm que estar harmonizados. O segundo ponto é esse que você colocou. É uma escada. Se você não saiu do primeiro, não tem como ser o segundo. É aquela coisa do egoísmo. A pessoa que está dentro de um processo egoísta, de uma percepção egóica da existência, sou eu, o mundo gira ao meu entorno, todo mundo é o meu umbigo, os meus funcionários são meus escravos, e percebe? Jamais ele vai ter uma capacidade de compaixão, de compreensão, de sutileza na vida. Eu quero ganhar dinheiro, é o princípio da escravidão. Eu tenho escravo e está tudo certo, né? E bato neles e ponho eles no pelourinho e está tudo certo, não tem nada errado. Por quê? Porque eles têm que me servir. O que é esse cara? Como é que esse cara vai conseguir entender níveis mais sublimes, mais sutis da vida? Ele primeiro tem que compreender esse processo mais básico da existência. E os chakras é esse sinal de cada momento da vida no qual a gente está. Então não tem como a gente pular, né? Não existe salto. Existe um nível 1 a 1 no qual eu tenho que estar organizando, estruturando, e não tem pulo. Tá certo, obrigada. Entendeu? Sim, certo? sim. Uhum. Mais alguma pergunta? Então, eu vou compartilhar agora, aí a gente vai para a parte mais prática, que são as posturas, e depois a gente faz um guiando. Pode falar. Meu microfone estava desligado, perdão. Quando a Lívia fala em trabalhar o chakra, isso quer dizer que a gente tem que trabalhar os sentimentos, as reações que o chakra está correlacionado a ele. É isso.
né? É, O chakra, ele é harmônico, né? sim. Ele é harmônico. Ele deveria ficar numa situação harmônica, né? Isso quer dizer. Isso, é. Nós é que temos que ter a tal maestria Exatamente. para viver de uma maneira harmônica dentro das condições daquele chakra. É isso? Exatamente. E entendendo que essa teoria dos chakras, ela é tão perfeita, ela é tão bacana, que ela correlaciona comportamento, emoção e parte fisiológica. Você vê que o Muladhara Chakra ele é aliado a uma parte de excreção, o Swadhisthana órgãos genitais, e aí se você pegar tem glândulas estabelecidas junto deles. Por quê? Porque existe um processo físico nesse sistema. Se a minha suprarrenal não funciona, eu vou ficar estressado, porque ela é um processo hormonal que atua no meu processo de percepção do mundo, no meu humor. E se eu não curo, se pegar a tireoide, ele vai desregular todo o meu sistema. Se eu não tomar hormônio, se eu não curar minha tireoide, eu vou perceber o mundo de forma diferente. Percebe que é uma compreensão, mas é um processo físico também. Por isso que a gente vai ver asana, pranayama, porque é um processo de compreensão intelectual, de estudo, mas é um processo fisiológico também. Se eu não tiver harmonizado os dois, não funciona o carro, percebe? Por isso a necessidade de prática física. Porque quem tem, eu acho que a Fernanda tem problema de tireoide, quem tem problema em alguma glândula, desequilibra todo o sistema. E aí não adianta você ter uma compreensão intelectual. Você tem que consertar, aquele é como no carro. Tem que consertar o pneu do carro. Então, trabalhar o chakra, né, voltando a esse termo que a gente está usando, né, entender, compreender os processos e trabalhar fisiologicamente esses processos. O meu corpo ele tem que ser o suporte harmônico. O meu corpo é o meu veículo, ele tem que funcionar de forma harmônica. Então não adianta negligenciar. Essa é uma das coisas que eu acho mais legal na filosofia do yoga, é que o yoga ele não negligencia uma parte. Muitas das estruturas filosóficas, a pessoa entra num campo filosófico e fica lá e entende o mundo todo. Mas só que ele está doente, diabético, com pressão alta, ferrado, com uma compreensão. Percebe? É legal, só que ele perde parte da experiência que faz parte física. Então não tem como deixar uma coisa de lado. Então, assim, voltando ao chakra, né? Trabalhar o chakra significa identificar o qual a energia a gente está preso, e entender aquilo, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa compreensão específica daquele aspecto e trabalhar fisicamente aquele núcleo, aquele centro físico. E aí é isso que a gente vai ver agora. Posso pôr? Obrigada. Imagina. É muito bacana esse negócio, né? Empolga, né? Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã, não sei lá até quando, a gente fica falando disso. Então, voltando aqui ao nosso slide, o que são... Claro que não é só isso, tá? Eu selecionei alguma coisa baseado na tradição da Kundalini Yoga, ele trabalha bem bacana essa parte dos chakras, tem muitas outras coisas, mas isso é uma base. Sombras. A gente está falando de água, emoções rígidas. Então, se eu sou uma pessoa muito rígida, inflexível, voltando a responder para a Lívia, né? É esse chakra que eu tenho que trabalhar, né? Minha energia está parada ali. Eu não consigo evoluir porque eu sou uma pessoa rígida, eu não aceito as coisas, eu fico preso nesse processo existencial, né? Minha energia não sai desse ponto. Eu quero que todo mundo faça o que eu quero que ele faça, quero que todo mundo seja... É o excesso de detalhismo, aquela pessoa absolutamente... Como é que fala uma pessoa muito detalhe? Esqueci a palavra, mas enfim. Ela fica presa onde tudo tem que acontecer da forma que eu quero, eu sou rígido. Isso gera rigidez, né? Eu sou uma pessoa fria, né? Eu sou uma pessoa que não tem a vontade de estar perto dos outros, de abraçar. Percebe que é o passo, né? O primeiro sou eu, o segundo é eu e mais alguém. E aí esse alguém, eu preciso me abrir, né? Para me abrir, eu preciso estar próximo, abraçar. Eu não quero, fico longe, né? É essa energia que está bloqueada nesse ponto, eu não consigo me relacionar. Por isso que até numa frase, não sei, anterior, se vocês viram, é a ponte para a compaixão, para o quarto chakra, que é o do coração. Eu nunca vou conseguir ser uma pessoa de compaixão, de abertura, de estabelecer relacionamentos harmônicos e tal, se eu estou preso ali, se eu estou preso frio, se eu não consigo nem me relacionar com pessoas mais próximas. E isso gera, você vê que é uma sequência de desarmonia, né? Isso gera culpa, né? E aí eu me sinto culpado, pessoas sem limites, né? Porque ainda está preso muito no Muladhara Chakra, no primeiro, que é a base de ego. E aí ego
com desejo, com vontade, você percebe a bomba, né? Eu satisfazendo os meus desejos. E aí perco os limites, né? Tudo se volta para mim. A gente conhece, todos nós temos relações com pessoas que são absolutamente assim, né? Elas veem o mundo pela perspectiva delas. Eu quero para mim. É a famosa frase que eu acho horrível, horrorosa, que eu detesto, que era ema, cada um dos seus problemas, né? Aquela percepção mais idiota da vida, né? Mais egóica que pode existir, né? O mundo girando em torno de mim. E aí gera relacionamentos irresponsáveis. Percebe que essa sequência de sombras aqui é uma que é quase que se fosse uma ladeira, né? Começa numa e você vai rolando nas outras, né? Vai gerando todos os outros problemas. E aí, fisicamente, a gente está atuando nos órgãos reprodutores e rins. Rins está muito ligado ao processo de estresse. Então, esses aí, voltando um pouco ao que a gente estava comentando anteriormente, né? Trabalhar o chakra você vai ter problema de rim, você vai ter problema nos órgãos reprodutores. É esse sistema que ele desarmonizado vai trazer problema nesse processo físico. E aí é isso que você tem que cuidar. E aí qual é um princípio básico de rim? Tomar água, fazer coisas que vão trazer harmonia nesse processo, nesse sistema do qual a gente está falando, né? Quais são as posturas, né? Postura da RAM. Aqui eu estou usando a tradição da Kundalini Yoga, tá? Então vai ter algumas diferenças com o processo de Hatha Yoga. Postura da RAM é essa: juntar os calcanhares, sentar sobre o calcanhar, a mão vai ficar um pouco na frente, aí você inspira, levanta o cóccix, expira, abaixa, inspira, levanta, esse movimento de inspirar e expirar. Isso é a postura da RAM. Postura da cobra é a mesma do Hatha Yoga, né? As mãos vão ficar na linha dos ombros, empurra o mat, olha para cima e respira. Eu não sei, acho que amanhã, não lembro se a gente vai fazer, amanhã vai ser uma prática bacana de digestão. Digestão é esse sistema que a gente está falando, né? Vai ser o próximo também, inclusive. A gente vai trabalhar bastante esse processo de digestão e energia. A postura de gato e vaca, né? Que é Vajrayasana, inspira, costas no teto, olha para frente. E Mahamudra. Mahamudra é os três bandas juntos, né? Mahamudra é o grande, Maha é grande, né? Mudra é o grande selo, que é segurar o seu pé esquerdo, né? Colocar o direito no períneo e aplicar as 3 travas. Jalandhara, trazer o queixo, agora nesse caso, trazer o queixo no peito, ou como na Kundalini, trazer 3 dedos para trás. Mula Bandha, que é a contração do esfíncter anal, que a gente fez bastante naquele primeiro momento, né? No passado. E o Dhyana Bandha, que a gente vai fazer amanhã na aula, que é trazer a barriga para dentro, contrair e reter. Fazer os 3 bandas e aplicar esse movimento aí, esse asana de segurar o pé e pé direito embaixo, pressionando o períneo. Isso é chamado de Mahamudra. Então, eu separei esses 4 asanas que trabalham bastante esse chakra e esse mantra Adi Shakti. Eu vou estar aqui, está gravado, se vocês teriam um mantra. Quem quiser alguma meditação desse mantra, ou a gravação desse mantra, me fala, eu mando o link ou mando a gravação, né, desse mantra específico desse chakra. E aí a gente vai terminar com um Kriya, que é específico para esse chakra, que não só para esse, ele vai servir para várias coisas, que é um Kriya super importante, mas ele serve também para esse chakra. Se chama Sat Kriya. Sat Kriya é um dos Kriyas mais importantes da tradição da Kundalini Yoga, e a gente vai fazer 1 minutinho só, tá? A gente não vai nem fazer a prática, só vou fazer 1 minuto para vocês verem, quem não viu ainda. Quem pratica Kundalini Yoga já viu, esse é um Kriya bastante importante. Quem não pratica, a gente faz 1 minuto só para vocês sentirem qual é a desse Kriya, né? O que é esse Kriya. E depois a gente vai fazer, então, em outras ocasiões, só para a gente encerrar essa visão do Swadhisthana Chakra, com esse Kriya, que é um Kriya bastante importante. É dito na tradição do Kundalini, se você não tiver tempo para nada e fizer só isso 3 minutos por dia, você já resolve grande parte dos seus problemas. Então eu vou interromper para a gente fazer 1 minuto dessa prática de Kriya, Sat Kriya. Bom, o Sat Kriya, eu estou numa posição que não vai dar para fazer da forma correta, mas a forma correta é sentar sobre os calcanhares, postura da rocha, que é você... Se isso for incômodo, que é para várias pessoas, senta na postura fácil com a perna cruzada. Mas, se for possível, a postura é a postura da rocha, sentado com o quadril nos calcanhares. Então, senta com os quadris nos calcanhares. Quem puder, aí, se tiver condição, faz, né? Quem não tiver, mantém sentado. O mudra, ele é entrelaçar os dedos. Os indicadores vão ficar um
paralelo ao outro, e o polegar direito passa por cima do esquerdo. Então, entrelaça os dedos, os indicadores vão ficar paralelos e o polegar passa por cima e entrelaça. Esse é o movimento. O braço fica ao lado das orelhas, estendendo lá no teto. E a postura é a postura da rocha, sentado sobre os calcanhares. Então, vou me afastar um pouco, para ficar um pouco mais melhor para vocês visualizarem. Estende os braços, monta o mudra, entrelaça os dedos, dedo com dedo, direito por cima, braço ao lado das orelhas. Quem puder, senta na postura da rocha. E aí o que a gente vai fazer? Puxando a barriga para dentro, com intensidade. E nam, nam. E a respiração ela vai se autorregular. Então é nam, nam, nam. Nesse ritmo. Não é não é rápido, porque às vezes as pessoas têm mania de dar uma acelerada aí. É nam, o barriga para dentro, empurra essa energia para cima. Nam, nam. E a respiração ela vai se autorregular. Terminando, inspira, aplica a mula banda, mantém a postura, mantém pelo menos uns de 5 a 20 segundos de retenção, expira e desfaz a postura. Vamos lá, então, a gente vai fazer 1 minuto, tá? Só para a gente experienciar. O mínimo desse CRI é 3 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Quem puder, senta-se nos calcanhares, postura da rocha. Quem, se não, fica na cadeira. Entrelaça as mãos. Estende ao lado das orelhas, mão toca lá no teto. Fecha os olhos, olha para entre as sobrancelhas. E aí, puxa com intensidade a barriga para dentro no inspira, aplica a mula banda, contrai, mantém a retenção, olhar lá entre as sobrancelhas. Expira. Traz a mão nos joelhos. Percebe que menos 1 minuto que a gente faz já gera o calor, é um cria bastante intenso e importante, tá? Se puderem, façam esse cria sempre, que é um cria bem legal, bem legal. Vai ajudar bastante a trazer um reequilíbrio em todo esse processo. Bom, então aqui a gente encerra o Swadhisthana Chakra, né? Com essas posturas, com essas colocações, a gente termina aqui Swadhisthana Chakra.